No ar, Vovoteca TV, Loteca 1076 é a pauta. Após uma infindável sequência de acumulações, enfim, o 1075 sorriu para 13 lotequeiros, que levaram para casa mais de R$351 mil. Entre eles, eu destaco esses dois leitores do Vovoteca. Um é o grupo de amigos de Ilha Solteira, São Paulo, e o outro é o grande jogo do gaúcho de Porto Alegre, o João Vita. Jogo bonito esse dele, hein? Parabéns, galera, que desacumularam a loteca. Agora, voltamos à loteca normal, com previsão de prêmio em R$300 mil. Um concurso com a 22ª rodada da Série A e 4 jogos da 26ª rodada da Série B. É uma grade enxuta, né? Série A e Série B. 5 jogos serão no sábado, 9 no domingão, com direito ao jogo matinal de domingo entre Grêmio e Cuiabá. Agora que vocês já deixaram aquele like, o joinha da sorte, atrai sorte, hein? Se você meter o dedão aí, tora o dedão, que os 14 vem. Passo a bola então para o Matheus, que vai analisar os números da parcial da grande enquete Vovoteca na manhã dessa quinta. É com você, filhão! É isso aí, galera amiga, enquete já na tela e superando 1.500 votos às 10 horas da manhã dessa quinta. A grande Vovô Enquete aponta, diferente dos concursos anteriores, temos a volta dos super favoritos, e são eles o Grêmio com 84% recebendo o Cuiabá, e o São Paulo também com 84% recebendo o desesperado Coritiba na zona de rebaixamento. E sabemos, super favoritos abrem zebras duplas, onde até o empate vira zebra, e eu penso que a dupla tricolor merece esse bom favoritismo, porém, não descarta a possibilidade de Cuiabá e Coxa segurarem o empate, derrubando aí mais da metade dos lotequeiros. 20 colunas apontam para a normalidade, com 2 jogos dividindo opiniões. O 2, Avaí e Atlético Goianiense, e o 4, Goiás e Internacional, realmente são 2 jogos de difícil prognósticos. São os típicos jogos que são ótimos para o empate. As surpresas amarelam 8 colunas e no mínimo 3 delas têm a grande força para aparecerem. Eu destaco o Flamengo, o Corinthians e ele, o temido Bragantino. Já nossas sorridentes zebrinhas ocupam 7 colunas. Já falei das zebras duplas, Cuiabá em empate e Coritiba em empate. E além delas temos a zebra Ponte Preta no derby campineiro, sempre um perigo gigantesco. E a zebra CRB visitando o Vila. E vale destacar que o CRB conseguiu 4 vitórias e 1 empate em 12 jogos fora de Maceió. E vive um bom momento na Série B, sem nenhuma derrota nas últimas 6 rodadas, com 3 vitórias e 3 empates. E a outra zebra com 9% é o Forte Fortaleza, que é o 8º melhor visitante de toda a Série A. É isso aí, galera, continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nos ajudando na construção dessa ferramenta essencial da loteca, útil para todos. E agora eu passo de volta a bola pro JP para analisar os nossos jogos sugestão. E o Matheus, rapidinho, já jogou na tela o nosso jogo sugestão e o alternativo. Percebam aí que eu fiz uma pequena mudança. Isso aí porque eu percebo que muitos visitam os canais de YouTube, de loteca, e querem só ir direto pro jogo sugestão. Então, pensando nisso, eu desenvolvi essa pequena planilha aí junto com o Matheus, onde eu mostro as minhas marcações do sugestão e do alternativo e faço uma breve análise na frente. Assim, eu acho que facilita entender o porquê que eu fiz as marcações. Lembrando sempre que os 2 jogos têm uma mesma base de seco, tá? Então se repete o seco em um e no outro e só alterno os duplos. Entenderam? É isso aí então. Agora vamos então à análise dita dos 14 jogos. Para isso, agora sim, vai jogar na tela separando o sugestão e o alternativo. Que beleza, hein, Matheus? Caprichou agora na imagem. Isso é pra dar sorte, hein? No jogo 1, o clássico carioca, Botafogo e Flamengo. Agora fora da Sul-Americana, o líder bota foca 100% no título do Brasileirão. E aqui visa o quê? Visa eliminar de vez um concorrente direto. Porém, o Flamengo não vai entregar de bandeja esses 3 pontos. Prevejo um grande jogo. Palpite coluna 1 no sugestão e duplo aberto para o alternativo coluna 1 e coluna 2. Jogo 2, agora é Série B, B de encrenca, né? Avaí recebendo o Atlético Goianiense. O Avaí precisa se afastar de perto do Z4 e está a 1 ponto da zona da tristeza. E vem evoluindo, sem perder
a 6 rodadas. Isso é um dado relevante. Recebe um Dragão que, ao contrário, mira lá em cima, o G4. E vem de 2 vitórias como visitante, e exatamente contra times do Sul. Ele venceu 1-0 a Chape e venceu de 2-0 o Londrina. Isso como visitante, já que na última rodada empatou em casa com o Vitória. Estou indo aqui de duplo, coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo eu vou ficar em cima do muro com empate seco. No jogo 3, o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro. Grande jogo. Muito forte em casa, onde só perdeu um jogo. O Furacão vai com certeza para cima do Galo, que por sua vez tem o time suficiente para equilibrar. Vai equilibrar esse jogo. Até porque o Atlético Paranaense vem empatando muito, hein? Presta atenção, foram 4 empates nas últimas 7 rodadas. E 2 desses empates foram em sua arena. Estão lembrados? Empatou 3-3 com o Cruzeiro e 2-2 com o Fluminense. Não descarta aqui um novo empate. Por isso, sugestão: empate, coluna do meio. Alternativo duplo, coluna 1 e coluna do meio. Chego no jogo 4 com o Goiás recebendo o Inter Série A. Apenas 3 pontos separam o Goiás do Z4, tá lá embaixo. E esse perigo também corre do lado colorado, que sem vencer a 9 rodadas, fica a 4 pontos. O Inter tá aí, né, focado em Libertadores, e essas 9 rodadas foram cruéis, hein? Ele ficou a 4 pontos da zona de degola, após não vencer a 9 rodadas. Ou seja, temos aqui um jogo de suma importância da parte de baixo da classificação. Palpite duplo, coluna 1 e coluna do meio. Alternativo, coluna do meio. Jogo 5, o Guarani recebe a Ponte Preta, grande derby campineiro. E nesse derby campineiro, o mando tem um enorme peso. Nos últimos 56 confrontos, fui longe, hein? A Macaca só venceu 6 vezes no Brinco de Ouro. E na Série B atual, o Guarani é o 4º melhor mandante e a Ponte apenas o 16º melhor visitante. A Ponte realmente não aproveita, não ganha ponto fora de casa. Isso é relevante, são 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Sendo que nas últimas 4 vezes fora de casa, a Macaca tem 2 derrotas seguidas e 2 empates. Os empates foram os últimos resultados que ele conseguiu fora. Isso é um outro dado aí para quem for gastar duplo. Por ser um clássico, sempre cabe um duplo. Ou a tradicional coragem do lotequeiro. Eu, nesse jogo, vou na coragem. Coluna 1 e coluna 1. Jogo 6 para Grêmio e Cuiabá, Série A. Em terceiro e recebendo um Cuiabá em queda livre, que há 3 rodadas vem perdendo, hein? Que isso, Cuiabá, tava vindo tão bem, agora começou a cair. E 2 dessas derrotas, né, das 3, foram fora de casa. Acredito aqui que o Tricolor confirme seu grande favoritismo em sua arena. Coluna 1 e coluna 1 para Grêmio e Cuiabá. Para Vila Nova e CRB, que é o jogo 7, um grande jogo da Série B. O Vila vem a 2 pontos do G4 e pode, em vencendo, é lógico, né? Ele vencendo aqui o CRB e o Criciúma ou o Juventude tropeçando, né? Ou os 2 na rodada. Aí o Vila vencendo vai acordar na segunda-feira em quarto. Porém, recebe um CRB que vem a 6 jogos sem derrotas. O que mostra o quê? Evolução do CRB. Grande evolução, em 6 jogos sem derrotas. Eu vou gastar um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo, coluna 1. Jogo 8, olha a encrenca aí, Corinthians e Palmeiras, pressionado pelos fracos desempenho nos últimos jogos. O problema é que o Lucha já se vê ameaçado, hein? Já tem aqui aquele burburinho que vão derrubar ele. E vai ter que tirar então leite de pedra para dar um bom padrão para o timão. Falar que o Palmeiras é melhor é chover no molhado. Mas, por outro lado, afirmar que o Verdão vai lá em Itaquera e vai atropelar com facilidade, nem os próprios palmeirenses afirmam isso. Porém, eu estou indo aqui de sugestão Palmeiras, coluna 2 com dificuldade, e no alternativo aí sim, o Lucha ressurge da cinza, faz o timão ganhar, por isso eu estou usando o duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 9, temos o Fluminense recebendo Fortaleza, invicto como mandante
e brigando direto com Flamengo e Grêmio pelo G4, né, que são os que estão na sua frente, podemos esperar um Flu tentando abafar o Fortaleza, que, por sua vez, também briga pelo topo da tabela. Ele está a 4 pontos apenas do G4. Aí, esse jogo tá equilibrado, hein? Flu tem 35 pontos, Fortaleza 32. Então, se o Fortaleza ganha, ele iguala o próprio Fluminense e parte ele para a briga do G4. Interessante, né? Ou seja, é uma briga de times equivalentes. Creio que o mando pode ser o único diferencial, já que o Flu é aquele invicto em casa, né? Que nem eu disse, 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Coluna 1 e coluna 1 no risco. Jogo 10 para Botafogo, a Pantera de Ribeirão Preto recebendo o Sport, o Leão da Ilha. Totalmente perdido em campo, o Botafogo vai perdendo a gordura acumulada e sem vencer as 7 rodadas, já iguala seu número de vitórias com o de derrotas. Tá 9-9, hein? Ganhou 9 e perdeu 9. Só que essas 9 ele tinha ganho antes, né? Ultimamente ele só vem empatando e perdendo. Já o vice Sport também passa por um momento de queda, após um empate e 2 derrotas seguidas. Ou seja, vai também buscar uma reação. Vale destacar, e aqui também pode ser relevante, que nos últimos 4 confrontos só deu Sport, venceu os 4. Mas apenas um foi em Ribeirão Preto. Por isso eu tô vendo um equilíbrio aqui e o Botafogo vai lutar e eu acho que esse jogo não vai sair do empate. Sugestão, coluna do meio, alternativo, coluna do meio e coluna 2 é o meu palpite. Jogo 11, América recebendo o Santos, que dureza. O Coelho na lanterna, apenas uma vitória nas últimas 12 rodadas, recebe um Peixe em seu pior momento dos últimos anos. Um jogo para triplo, porém, pelas últimas 2 rodadas, a gente tem que se pegar nesse tipo de time, o que ele vem evoluindo nas últimas 1, 2 rodadas. E eu vejo o Coelho com uma pegada minimamente melhor. Parece que está mais focado, mais assim pressionado e mais com vontade. Mas vou gastar um duplo aberto no sugestão, né? Isso porque eu tô olhando aqui que é o desespero mútuo. Palpite coluna 1 e coluna 2 é um duplo no jogo 11 e no alternativo apenas América coluna 1. Bahia e Vasco fazem o jogo 12, dessa loteca 10,76 de R$300 mil, não muito diferente que América versus Santos. Temos aqui também outro jogo, fuga da degola, e assim de difícil análise. A diferença favorável ao Bahia fica pelo desempenho caseiro de 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, contra um Vascão que aí fora de casa não vai muito bem, né? Ele segue com apenas uma vitória fora do Rio, né? Empatou 3 e perdeu 6 vezes. Será que consegue a segunda vitória fora de casa? Sei lá, hein? Vou ficar com o Bahia no sugestão e vou acreditar na possibilidade dessa segunda vitória e um Vasco que vem mostrando uma ligeira evolução, duplo coluna 1 e coluna 2 no alternativo. No jogo 13, o Cruzeiro recebe o Bragantino. Cruzeiro e Bragantino, hein? Esse Cruzeiro costuma bater no Bragantino. Será que vai bater de novo? Porém, as 7 rodadas sem vitórias vai deixando a Raposa mais próxima do Z4 do que alimentando alguma esperança de ficar ali entre o G8, mais ou menos, G6. E aqui pega quem? Ele, o imprevisível Bragantino, o time da terra da linguiça, capaz de apresentações de gala, como de jogos medíocres, como aquele que nós vimos quando foi goleado de 4-0 lá na Bahia, pelo Bahia. Que isso, esse Bragantino é coisa de louco. Sugestão, coluna 1 com medo. Alternativo, já que é o Bragantino, é tudo ou nada, coluna 1 e coluna 2 duplo aberto. Tô abusando do duplo aberto, hein, JP? No jogo 14, o tricolor do Morumbi, o São Paulo, recebe o Coritiba Coxa Branca. Série A aqui é o 11º contra o 19º. Conteste ou não, o fato real é que o São Paulo segue vivo nas 3 competições que disputa. E isso acaba prejudicando o desempenho no Brasileirão. Eu diria aí que
o Brasileirão aí pro São Paulo no momento representa 20%, né? E o restante fica aí um peso maior para a Copa do Brasil pela final e a Sul-Americana, que hoje ele define se segue ou não, né? Ele vai receber a LDU. E aqui ele recebe o fraco Curitiba e se olharmos na classificação, esses 3 pontos passa a ser fundamental para o time paulista, dar aquela tranquilidade, né? Eu vou de coluna 1, porém recomendo, se possível, tô indo de coluna 1 nos dois, né? Agora eu recomendo, se possível, se você tiver verba, que cerquem esse empate, considerando que é uma zebra, né? É zebra dupla, ou vitória do Curitiba ou empate. Até porque nos últimos 10 confrontos, empataram 5 vezes, 50% dos jogos de São Paulo e Curitiba terminam empatado. É isso aí, galera. Espero ter contribuído ao menos um pouquinho para as análises de toda a nação lotequeira. Lembrando que os palpites são apenas minhas marcações pessoais. Procurem maiores informações. Vejam aí como vão vir as equipes, tá? Isso é muito importante. E continuem nos visitando no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar. E no nosso Lotequeiros BR, onde o trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho semanalmente deixam as análises escritas com os palpites para secos e duplos. Quero abrir, finalizando aqui, o próximo vídeo, estampando na tela o quê? Aquilo que eu fiz hoje. Eu vou estampar o seu cartão com 14 acertos. Para isso, eu digo alto e forte. Amém!